Olá a todos que estão aqui conosco neste momento. Depois isso aqui vai estar disponível para quem quiser ouvir, mas é provavelmente, se tudo correr bem, a primeira edição do Tem que Manter Isso, viu? Um podcast, um bate-papo, que depois pode vir a ser no formato podcast, que eu propus para o meu amigo Gustavo, o Gus, e tem que manter isso, viu? Acho que a gente foi bem rápido, né? Vamos ver se nós seremos o primeiro podcast a adotar essa frase lapidar aí que surgiu no país nas últimas semanas. E a ideia é semanalmente, no sábado, ao vivo, e depois pegar esse áudio e deixar disponível para quem quiser ouvir, discutir pautas que a gente fechar, que eventualmente, se tudo der certo, alguém que estiver nos ouvindo quiser propor, mas claro que a pauta desse primeiro, que remete ao nome já desse podcast, vai ser a política no Brasil, principalmente aí as tramas do nosso presidente Temer. Quem não me conhece, eu sou o Rafa, desde abril eu estou morando em Dourados, Mato Grosso do Sul, depois de morar muito tempo em São Paulo. Aqui eu continuo trabalhando com o que eu trabalho, que é a internet, e tenho feito outras coisas também. E do outro lado aqui da linha está meu amigo Gustavo. Fala aí, Gus, quem é você, onde você mora? Então, eu sou Gustavo, como já disse o Rafa, eu estou morando em Brasília, depois de passar uma temporada em Belo Horizonte, de 5 anos, e ter crescido em São Paulo. Eu agora, né, costumo dizer o seguinte, que eu sou um ex-engenheiro naval e atual filósofo. Eu estudo filosofia antiga, estou fazendo mestrado, né, enfim, não estou mais envolvido com essa coisa da engenharia. Fora isso, o que mais eu faço, sei lá, nada de tão relevante assim. Tá ótimo. Então, vamos introduzir já o assunto do programa, que é, claro, as revoluções e reviravoltas que vive a política nacional. Já tem pelo menos aí, assim, de forma intensa e cotidiana, uns 2 anos, eu acredito, né? A partir de 2013, com aquelas manifestações, que até hoje é complicado a gente explicar, vai vindo, né, aquela bola de neve, o Dust Ball, é esse que eu queria lembrar, na verdade, né, que é enfim, aquela nuvem de poeira que carrega tudo. E, enfim, faz 2 semanas que surgiu uma gravação onde o nosso presidente, né, que, enfim, ele é o nosso presidente, indo e vindo, é esse o cargo dele, foi grampeado, falando e tramando com o maior produtor de carne do mundo, né? Então há um processo aí de desqualificação do tal do Joesley, mas, porra, querendo ou não, ele é o maior produtor de carne do mundo, né? E, enfim, eu até vi, acho que 2 dias atrás, ou um dia atrás, sem querer, um gato pulou aqui na cama e ligou a TV de madruga. E eu não sabia disso, porque parece que durante o dia não passou isso, mas há uma gravação do Temer com o tal deputado da mala dos 500 mil, onde ele combina uma situação do Porto de Santos, que parece que é um reduto de influência do Temer já há décadas, né? E, curiosamente, eu até não vi que eu percebi que essa gravação durante o dia não ocorreu Eu ontem. também não vi isso, não, mas agora isso faz todo sentido. Então, Gus, como chegamos até aqui? Quais são as suas impressões? Cara, achei legal você mencionar, porque você falou assim, já tem uns 2 anos que a gente está nessa, mas assim, foi legal você voltar na história de junho, também, assim, sem tentar explicar isso, porque realmente é muito difícil. Eu acho que, na verdade, talvez o certo seja mesmo fazer isso voltar até lá, e aí a gente está falando aí de praticamente quase 5 anos, inclusive por causa do que aconteceu essa semana, né, em Brasília, com aquele
com aquela situação lá na Esplanada, aquele mecanismo, né, que o Temer usou para colocar o exército para reprimir a manifestação foi algo derivado do que aconteceu em junho. Então, na verdade, eu acho que está tudo interligado. Tudo bem, a gente pode ir voltando e muito mais, mas eu acho que um ponto de inflexão forte é junho. Né? Eu acho até um pouco mais do que as eleições lá em 2014, embora também seja outro ponto importante, porque ali em junho começou um primeiro incômodo, né, com algo que estava acontecendo e que, curiosamente, ele parte a princípio, de uma repressão policial bizarra em torno de uma molecada que está pedindo uma coisa relativamente simples, né? Então, eu não sei se isso, de algum modo, despertou nas pessoas, assim, por mais que, sei lá, aquele movimento todo, aquela situação toda tenha virado uma opção de coisas que nem sempre, né, a gente vai endossar, mas mesmo a galera que foi para a rua se manifestar naquele clima mais festivo, de algum modo estava incomodada, ou foi incomodada inicialmente, uma espécie de cerceamento de uma possibilidade de manifestação, algo que de repente a gente percebe que é parte da democracia, de algum modo, né? As pessoas dizem o que elas querem, elas foram e elas tomaram um monte de pancada e tal. Então, não sei se ao perceber que teve esse pequeno ataque ali a certos direitos democráticos, as pessoas se deram conta de que elas têm possibilidade de falar alguma coisa. É como se, antes daquilo, tivesse uma espécie de todo mundo meio que ok e tal, deixa esses políticos para lá, e de repente eles se sentiram afetados. E aí eu acho que daí isso exacerbou o problema da crise de representatividade. Aí pensar um pouco, aí, bom, sério. Não, manda bala. Eu queria comentar assim, aí passando disso para 2014, que tem aquela eleição bizarra, né? Que ao mesmo tempo é curioso porque, na verdade, teve essa sensação de que a eleição de 2014 era mais polarizada, talvez por causa do fenômeno que quem está mais envolvido, né, com rede social, o que definitivamente não fosse tão relevante do ponto de vista do eleitorado, mas aquela sensação polarizada, assim, mas assim, eu não sei se essa eleição foi tão diferente de outras do ponto de vista de políticos se atacando, falta de projeto e tal, mas isso também foi colocado de algum modo para justificar ou para explicar por que estava tudo tão ferrenho, e dali, né, surge essa história, né, dali tem a eleição foi muito parelha, né, a Dilma vence a eleição, e aí começa a surgir a tal da narrativa de que o processo, né, que o PSDB coloca no TSE contra a chapa Dilma Temer seria uma espécie de revanche, o pessoal do PSDB não sabe perder, enfim, que também é outra coisa que é importante lembrar, porque isso está na raiz do que pode acontecer na semana que vem, quando o Temer, quando vai ter um julgamento lá da chapa, algo colocado pelo PSDB, que essa semana também o Aécio disse que, na verdade, estava botando isso só para encher o saco, né? Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma série de coisas surgindo lá de trás, conforme as coisas que a gente viu essa semana, meio que mudam grande parte das narrativas estavam sendo construídas. Depois vem a narrativa do próprio impeachment, né, que é a história das pedaladas fiscais e tal, que, enfim, tinha aí o discurso do pessoal que defendia a permanência da presidente, que, na verdade, se tratava de um golpe e tal, o pessoal estava querendo tomar o poder, mas também a impressão que eu tenho é que nem o discurso da acusação, né, enquanto a acusação, no final, a maioria das pessoas provavelmente não entendeu do que se tratava as das pedaladas, mas também o discurso do golpe, ele tenta construir uma ideia que se trata simplesmente de uma disputa de poder, de algo ilegítimo versus algo legítimo, e no fim, isso que a gente está vendo mais recentemente mostra que todo o processo, desde 2014, na verdade, desde muito antes, ele é todo viciado. Então é como se a gente estivesse tendo uma briga de ilegítimos contra ilegítimos, então fica tudo nebuloso.
Acho que tem... Não sei o que você acha disso, Rafa. Sim, não. Eu acho que isso faz parte da má qualidade da nossa, a má qualidade histórica, né, da nossa política, porque assim que o Lula assume em 2002, logo depois o PMDB já vai para o lado do governo, né? Então, o PMDB ele é meio que esse poder regulador. Se ele fecha com quem está governando, e provavelmente ele vai fazer isso sempre, né? Eu acho que em algum momento, no final do governo Lula, deixou de haver uma distinção entre quem era o PMDB e o PT, assim como no governo FHC não havia também essa distinção, né? O PMDB virou governo e acabou. Dentro do que a gente está sofrendo hoje, né? Então, assim, a questão do golpe que você falou, né? Primeiro, das eleições, né? De 2014, ou acredito que a partir de 2010, com a Dilma e o primeiro governo dela já dando indicações de que não foi bom, né? Então, assim, eu lembro os 2 primeiros anos da Dilma, ainda havia uma ideia de que ela, como gerentona, né, estava dando conta de tudo. A verdade que hoje, e é uma verdade que acredito só é possível colocar na mesa pelo distanciamento já em relação ao governo Lula, que já tem 7 anos, né, que acabou o governo Lula, é de que o governo Lula e os 2 primeiros anos da Dilma, principalmente, se beneficiaram economicamente da questão dos commodities. Isso hoje, para mim, pelo menos, está bem mais claro, né? Então, o crescimento da China ao longo do governo Lula justificou o crescimento econômico que trouxe colateralmente benefícios sociais, mas os benefícios sociais não vieram de uma política estatal, pelo menos da minha perspectiva agora, de fazer a economia crescer de outra forma que não fosse de commodities. Tanto que você pega o gráfico da economia brasileira e plota ela junto com o consumo de commodities da China, né? Porra, bate certeiro, assim, a gente não tem nenhuma manufatura, a gente só vende commodities, soja e ferro, basicamente, para a China, então a gente se ferrou com isso. Administrar essa bucha é praticamente impossível, com a diferença que o Lula jogou no colo da Dilma o Temer, entendeu? O Ciro Gomes que fala que ele fez com a Dilma algo que ele não faria a si próprio, que é colocar o Temer como vice, entendeu? Talvez já achando, né, pelos relatos que aparecem agora, parece que a eleição de 2014 o Lula queria ir e a Dilma deu o seu jeito não vou dizer nem que convenceu o PT, eu não sei exatamente o que ela fez, mas ela tramou uma forma de ela conseguir a reeleição. Então, considerando isso, a gente chega em 2014 com opções horríveis presidenciais, entendeu? Tudo bem que isso também é um problema histórico do Brasil, me parece. As opções, geralmente, a gente não vota no melhor, mas no menos pior, né? Então, um segundo turno entre S e Dilma, depois do primeiro governo Dilma, realmente foi tipo, porra, faca no pescoço, entendeu? O que você faz, né? E aí, já considerando isso e o contexto da nossa política nacional, que é uma política de favores, de tomar lá da cá, e isso, na verdade, agora tá ainda mais transparente para a gente, né? Essa narrativa de golpe, na verdade, claro, dentro de uma versão mais ingênua, ela coloca isso com a Dilma como uma vítima completa de conspiradores que puxaram o tapete dela. Quando, na verdade, foi o desequilíbrio da gestão dela desses pesos políticos todos que um presidente brasileiro, historicamente, tem que administrar, que é botar no governo quem é a favor, até que essa pessoa ou deixe de ser a favor, ou a figura do presidente se torne tão fragilizada que a galera começa a abandonar o barco, entendeu? Que é exatamente o Temer agora. O Temer consegue segurar um pouco mais, porque o Temer, para mim, ele representa muito mais essa política histórica brasileira, né?
o senhor, né? Ele é um pouco meio o Sarney de São Paulo, né? O cara que, independente de todas as tramóias que já se envolveu, direto ou indiretamente, né? As pessoas mais próximas ou mais distantes dele, é o cara que consegue andar na corda bamba ou andar na prancha dos tubarões e que nunca cai, entendeu? Então ele tem essa virtude, digamos assim, dentro da política nacional. Coisa que a Dilma, porra, ela até hoje, eu acho que ela é uma má política na forma como ela diz as coisas, na forma como ela age, até como ex-presidente. Ela não tem essa malícia que todos os outros políticos de Brasília têm, né? Que são pessoas que estão em cargos públicos há muito mais tempo que ela. Então, eu não compro essa narrativa de golpe, porque e é foda, porque claro que nessa, né, já tem 4 anos, você vai perdendo amigos, não porque você está, às vezes, defendendo uma posição ideológica sua, mas porque você só está tentando fazer uma leitura, claro que nunca é isento, mas uma leitura razoável das informações que chegam, né? Então, assim, é difícil para quem é petista admitir isso, mas dentro da chapa Dilma aparecia a foto do Temer. Então, assim, se não foi um risco calculado, né, foi um risco que todo mundo assumiu, né? Então, o que aconteceu com a Dilma foi isso. Uma hora ela perdeu esse apoio político e os caras não queriam cair com ela. E aí, é claro, eu falei de plotar a questão dos commodities. Tem outro padrão que no Brasil parece que se mantém, é que independente de questões políticas, a economia é sempre um fator desestabilizador. Então, se você pega também de quando caem os presidentes no Brasil, a economia também acompanha essa tendência de tá indo para baixo, né? Sim. Pois é. Bom, você falou de várias coisas aqui, eu queria só tocar em alguns pontos, assim, né? Primeiro, acho que a questão do preço, né? Do preço Temer aí na história. Eu acho que eu fico me perguntando em que medida o Lula tinha alternativa a colocar um cara como Temer na chapa, na chapa Dilma. Eu acho que, na verdade, acho que você colocou isso, na verdade, isso é uma articulação do próprio Lula, porque me parece que essa questão, esse papel que o PMDB tem, ele sempre envolve uma espécie de comércio. Então, isso está colocado desde sempre, né? O PMDB, ele se coloca como um elemento que produz governabilidade e, na verdade, ele vende governabilidade para quem está ganhando. Então, isso está lá desde que se instaurou a nova república. O PMDB, quando ele percebeu que ele não ia ser um partido que ia ser capaz de ganhar a eleição, depois do fiasco, né, que era ali Sarney, ou mesmo do Ulisses, que não conseguiu ter índice, né, não conseguiu chegar no final da eleição, ele percebeu que ele ia ser essa espécie de centro que ia garantir governabilidade, e aos poucos ele passou. E a impressão que dá é que quanto mais o PMDB se torna necessário para formar a maioria, mais caro ele vai ficando. E no caso do PT ali, o PMDB virou essa espécie de algoz do PT na esteira do mensalão, né? Era a forma de garantir que o mensalão não virasse uma coisa pior do que ele ia ser, você conquistar o apoio do PMDB, e isso começou a custar caro. Só que, conforme eles foram se percebendo quer dizer, perceberam não, já sabiam que eles eram isso, mas, tipo, quanto mais o tempo passava, eles iam aumentando o preço, né? E acho que o que está acontecendo ali, por exemplo, sei lá, se pegar um cara como o Renan, é um cara que está sempre, ele é um dos primeiros, né, a se voltar para o Lula, enfim, a ficar próximo do Lula no PMDB, e todo mundo sabe que o Renan manda no tal do PMDB do Senado, que é uma estrutura aparentemente distinta do PMDB da Câmara, ONU,
sempre foi o Michel Temer. Então, eu acho que assim, teve situações, se não me engano, tá? Eu tenho a impressão de que se cogitou até que o próprio Renan fosse vice em algum momento. Eu não lembro também se naquele momento ele estava sendo atacado de corrupção, mas o Renan seria um vice para o PT muito mais, talvez, alinhado e talvez um pouco mais barato, aparentemente, do que um cara como Michel Temer. Eu acho que o lance de colocar o Temer foi uma percepção de que era preciso garantir que a Câmara dos Deputados não fosse ficar rebelde. Algo como o que aconteceu ali em 2015, a eleição do Eduardo Cunha. Então, você colocar o Temer para dentro seria uma tentativa de apaziguar certos setores do PMDB que o governo Dilma já está sendo desgastado desde o primeiro mandato, já estavam pendendo para uma troca, né? Já estavam achando que eles tinham poder suficiente para propor uma troca de rumo, alguma coisa nesse sentido. Então, isso tudo, de novo, isso só rememora porque, vamos dizer assim, a narrativa menos, digamos, menos mítica, né, da questão do golpe, ela passa por essa articulação, por essa percepção de poder aí, de vazio de poder que o PMDB estava enxergando. E como você colocou também, cara, tudo isso parte do fato de que a Dilma é uma péssima política. De novo, eu não sei o que aconteceu. Tem histórias, por exemplo, de que a sucessora natural do Marina Silva, que acabou rompendo com o governo, e o Lula ficou meio sem sucessor. Outro sucessor, que seria talvez até interessante, talvez a história fosse completamente diferente se esse cara tivesse viabilizado, que é o Antônio Palocci. Ele tinha mais um caráter, ele tinha uma política que provavelmente manteria um pouco do que estava acontecendo no Lula, e talvez fosse mais palatável, assim, mas também o Antônio Palocci se queimou no meio do percurso. A impressão que eu fiquei é que, na falta de um quadro mais carismático, o PT meio que se rendeu a uma demanda, sei lá, aparentemente do ambiente político, mas não dentro do establishment político, mas assim, mais da sociedade, ou como alguém colocaria, assim, da elite, vamos dizer assim, classe média para cima, que estava demandando talvez um perfil mais tecnocrata, e ele falou, vou apostar nessa mulher que é uma gerenta. E eu acho que isso que é o de tudo, né? Que quer dizer, resolveu se apostar numa presidente com perfil tecnocrata, mas de algum modo teve que colocar um cara como Michel Temer do lado para, de repente, garantir o lance político. Só que, cara, simplesmente não funcionou, não deu química entre os dois. Tipo, o Temer não tinha nenhum espaço, né? Tem até aquele chororô do Temer ali em 2015, reclamando que ele está, né, que ninguém deixa ele fazer nada e tal, e isso tudo é porque, na verdade, talvez o combinado com o Lula na hora de formar a chapa, cara, começou a não funcionar. Outra coisa que você também comentou cara, que o Lula queria, né, parecia que ele queria ser candidato, inclusive quem estava defendendo muito isso era a Marta Suplicy, e daí a Marta foi meio que escorraçada. A impressão que se tem é que a Dilma começou a se alinhar com certos setores dentro do PT que não eram tão favoráveis ao Lula. Assim, tem correntes lá dentro que não são tão lulistas assim como outras, né? Era alguma força, o Mercadante é um cara que não se picava com o Lula, e a Dilma se aproximou desse cara, e aí, nesse sentido, talvez eles tenham ganhado ganhado nessa queda de braço para ir para a reeleição. Outra coisa, inclusive, é que talvez eles tenham pensado algo do tipo: a gente ainda está com alguma força, se a gente emplacar a Dilma como no segundo mandato, a gente tem uma chance de emplacar o Lula e aí estender um pouco mais o tempo no poder, enfim, talvez isso fosse parte da estratégia e tal. Dentro de tudo que você... Fala aí, Dentro de tudo que você falou, né, tem uma questão que também é um pouco mais recente, que é a Lava Jato, né, a partir de 2014, no sentido de talvez tudo isso que a gente falou até agora é a superfície, né? Ou seja, dizer que a Dilma não é política, ou esses
esse xadrez da primeira camada, assim, né? O lance é que, paralelo a isso tudo, começou a Lava Jato, e trazendo também para essa superfície coisas que a gente sempre desconfiava, ou cinicamente, né, a gente já estava meio até resignado de saber que tudo era na base de conchavo, dinheiro, né, e troca de favores. Eu até li algo recente, né, que era PMDB, uma notícia, sei lá, de 99. PMDB desiste de levar à frente a denúncia de que o FHC comprou votos, depois que o FHC indicou o Gedel para ser ministro de alguma coisa, entendeu? E o Temer, nessa época, era o presidente da Câmara, né? Ele que poderia levar para frente também questões de impeachment. De toda forma, você como um filósofo, e eu não quero confundir filosofia com sociologia, mas provavelmente você conhece o Norbert Elias, né? Sim. E, por acaso, eu estou tendo aulas aqui, porque, enfim, eu voltei para fazer faculdade, e uma das aulas, o professor quis dar uma introdução ao Norbert Elias, ao Norbert Elias, né? E o Elias, ele fala muito da questão da corte, né? Sobre como o conceito de civilização saiu da Idade Média e chegou ali no século XVIII na Europa. E ele trata muito da questão da corte, então ele perde um bom tempo, e aliás, eu não conhecia a fundo esse livro, O Processo Civilizador, e já assim que eu tiver um tempo eu quero ler esse livro, porque, enfim, o texto dele é muito bom, e as teses que ele coloca a partir do recorte que ele faz da Idade Média é muito interessante. De toda forma, ele vai descrever a corte e o papel dos cortesãos, né? E, por acaso, eu até te passei esse texto, não sei se você leu, o do Barroso, falando do jeitinho brasileiro, Sim, né? que ele coloca, e isso já, não vou dizer que é um consenso, né, mas enfim, existe já essa vertente, que coloca o nascimento do Brasil com a vinda da família real para o Brasil. Essa que é a verdade, né, para fugir do Napoleão. Porque antes disso o Brasil, enfim, era tanto faz, né, tanto faz e tanto fez. Mas me parece que a vinda da família real para o Brasil trouxe essa noção do que é o poder centralizado, do que é a relação com o absolutismo, né? Enfim, e como em pouco tempo, dali para cá, digamos assim, logo depois que a família veio para cá, já rolou a independência, já se constituiu a república, me parece que a política nacional, considerando esses dois textos que eu citei, ela só veio a substituir o rei, mas o modus operandi se manteve o mesmo, nessa questão de favores, de você agradar, de você, enfim, o famoso toma lá da cá, da compra de cargos, da divisão de cargos com quem te apoia, sem qualquer ideologia, mas assim, sem qualquer ideologia mesmo, tanto faz e tanto fez, entendeu? E claro que, considerando isso, aí a gente entra no século XX, né? E aí vem Getúlio, Estado Novo, JK. Eu até pensando nisso, falei, o que o JK fez? Foi inteligente, porque ele percebeu que se a capital continuasse no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre teria uma influência maior. Então ele quis estabelecer um campo neutro. Entendeu? Ele falou, não, vamos levar a capital para outro lugar que fique no centro do país, para que o jogo, não vou dizer que para limpar o jogo, mas que a real é que, porra, a influência era muito do Sudeste na política nacional. Porque eu lembrei que eu tinha pensado nisso quando você citou o Renan. Porque o Renan, qual é o reduto eleitoral dele? Entendeu? É Alagoas. E o Nordeste como um todo, ele é muito pró-Lula, entendeu? Então o Renan, por exemplo, agora ele está jogando contra o Temer por quê? Porque o reduto do Temer é São Paulo, é Alckmin,
Alckmin, PSDB, entendeu? Já o Renan, se você pegar as pesquisas, ele está em terceiro ou quarto lugar e ele precisa se reeleger. Então ele quer voltar o pêndulo, pelo menos para o colégio eleitoral dele, mostrar que não. Ele é contra essas reformas que tiram direitos dos trabalhadores e tal, porque ele precisa recuperar o voto dele lá. Então, bom, JK colocou essa questão. Então, Brasília, você vê que hoje Brasília, o Brasil, de várias formas, né, o poder ficou um pouco mais distribuído do que antes, quando a capital era no Sudeste. Mas o jeito de se fazer política não mudou. E acho que a Lava Jato, nesse sentido, era um raio-x um pouco mais explícito, né, de mostrar que a podridão no sentido de propina, de caixa 2, tanto é que se a gente for partir para, digamos, descrições psicológicas do que se passa dentro do poder no Brasil, a real é que existe um estado de consciência amortecida por quem já está no esquema, de não ver problema no que está fazendo. E eu não estou defendendo os caras. Eu só estou dizendo que eu acredito que muitos deles, de forma genuína, não sentiam a consciência, aquela bandeira vermelha da consciência, porque isso já estava tão enraizado, já era historicamente tão comum, que o cara entra no esquema e já amortece a sua consciência, né? Porque o que eu acho que tem a ver? O que faz uma pessoa ser honesta? A gente nem precisa, talvez, responder isso agora. Mas, dentre as muitas variáveis, passa por formação, entendeu? E aí, se você pega, no caso de formação, vou citar dois nomes, Marcelo Odebrecht e Aécio Neves, entendeu? O avô já estava nessa, o Marcelo Odebrecht. O outro, o Aécio, o avô também já estava nessa, entendeu? Então, assim, não havia muito uma distinção ou uma formação muito diferenciada, né? Que pudesse dizer para a consciência desses caras, porra, isso que você não está fazendo, isso que você está fazendo é errado, né? Então, não sei, nessa questão da Lava Jato, para mim, é muito impressionante, por mais que a gente sempre desconfiava, ou até sabia, ou já se resignava de que as coisas eram assim, de colocar isso em primeiro plano, entendeu? De forma tão absurda. A gente está falando, Gus, de bilhões, cara. Bilhões. É tipo absurdo. Isso, acredito, das poucas grandes empresas que se revelaram corruptas e seus corruptores, né? Então eu fico pensando, cara, imagina uma delação do maluco do Itaú, do Bradesco, entendeu? Você sabe que sobre isso, eu achei uma coisa meio curiosa. Eu não sei se tem alguém falando disso ou se, enfim, se já foi aventado essa hipótese, mas me ocorreu o seguinte: eu estava prestando atenção nos tempos ali, nos timings do vazamento da história da JBS. Eu não lembro agora exatamente, isso foi numa quarta-feira, né? E tinha saído ali há poucos dias, eu não sei se tinha sido na própria semana ou se foi na sexta-feira anterior, que tinha tido aquela operação dentro do âmbito da Lava Jato, que foi pegar o pessoal que justamente naquele BNDES Participações que comprou uma parte da JBS, e isso afetava diretamente o Antônio Palocci. E a conversa que estava tendo naquele momento, né, o noticiário daquela semana, qual que era? O Antônio Palocci está sendo cercado, ele está falando em fazer delação, inclusive teve uma coisa muito esquisita em torno dos advogados dele, porque tinha primeiro sido ventilado que ele estava pensando em fazer delação, depois ele demite lá o advogado que costuma fazer delação do pessoal. Aquela audiência com o Sérgio Moro, que tem um vídeo em que ele se coloca como, olha, eu quero colaborar, né? E aí, de repente, tem aquela operação toda lá do BNDES e o Antônio Palocci manda embora o advogado anterior, que provavelmente era bancado pelo partido, e recontrata o cara que supostamente ele tinha mandado embora para fazer uma delação. Tudo isso está acontecendo ali, né, em torno da questão do BNDES, que está começando a tocar
começa a aparecer JBS de uma maneira mais dentro. Porque o que tinha tido antes era tal da alguma menção ao BNDES, mas nada assim tão vultuoso. Então, qual que era a expectativa? Daqui a pouco o Antônio Palocci vai fazer uma delação, né, ele mesmo diz, né, no vídeo, vou fazer uma delação que vai dar mais um ano de trabalho para o Sérgio Moro. 2, 3 dias e vaza, né, o vídeo lá, né, vem a notícia da JBS. O que também veio de informação é que o tal do jornalista lá que preparou essa matéria estava com isso meio pronto, já tinha 2 semanas, estava esperando uma sinalização de alguém para poder soltar a matéria. Agora, o que me chama a atenção é que o Antônio Palocci poderia ter aberto esse esquema da JBS. Tudo bem, a polícia já estava trabalhando com o Joesley, enfim. Então, quer dizer, mas o próprio Antônio Palocci com certeza não sabia disso. Então, o que acontece é que a delação da JBS inviabiliza e exponha os campeões nacionais, vamos dizer assim. Aí o que me coloquei naqueles dias era o seguinte: eu acho que a única chance do Antônio Palocci fazer uma delação de impacto, ou que vale alguma coisa, é se ele envolver os bancos. Porque, inclusive, ele é um cara que tinha trânsito com um banco, se não me engano, com o Bradesco, né? O Itaú estava meio de fora ali do esquema do PT. Isso, para mim, fica muito claro na troca dos presidentes do Banco Central, né? Quando entra o Ilan lá, do Temer, né? Não sei como é que fala o nome dele, Goldfein, que é um cara vinculado ao Itaú. Eu lembro que eu até coloquei uma postagem na época lá no Facebook dizendo assim, bom, mudou o governo brasileiro, saiu o Bradesco, entrou o Itaú. Então, eu acho que o sistema bancário é uma fronteira importante. Do vista político, o judiciário é uma outra fronteira, e essa vai ser muito difícil de romper. Que também haja vista o que tá esse embate dessa semana entre o Janot, que foi, inclusive, muito esclarecedor, porque, na verdade, mostrou que todo mundo daquele judiciário é como se fosse uma grande família, né? Eles são todos aparentados, é assustador, inclusive. Tem outro caso que também o pessoal esquece, né, que saiu faz tempo, que era o caso da filha do Luiz Fux, né, toda a campanha que o Luiz Fux faz, a filha dele, de, sei lá, 33 anos, fosse eleita, indicada como desembargador no cargo super alto, para ganhar um puta salário, e a justificativa era: eu preciso fazer alguma coisa pela minha família, né? Isso, de novo, tem a ver, o Fux do Rio de Janeiro, tem a ver com o que você está falando. Eu acho que o que aconteceu, você comentou ali da família real, é que, de fato, a família real criou o Brasil, criou o sistema político brasileiro. O Brasil, também acho que é muito... o Barroso, naquele texto que você mencionou, ele toca nisso rapidamente, embora o texto é super leve, né, até meio ele é leve, na verdade, acho que é o jeito de dizer, mas ele toca nessa questão de que o Brasil, até ali, ele era medieval, né, no sentido de... Então, no ambiente medieval, uma coisa, do ponto de vista político, na verdade, é que não tem política, né, tem um pessoal que é dono das terras, o cara estabelece a lei, não tem participação de ninguém, não tem cidadão, tem um dono de tudo, o cara é dono da terra, ele é dono das pessoas, tem lá os agregados que são aparentemente livres, mas, enfim, esses caras são dependentes desse senhor, né, que é o que a gente depois começou a chamar de coronel, né, acho que os coronéis, né, que imperam no Brasil interior, né, eles são herdeiros dessa coisa das capitanias hereditárias, em tudo, eles que estabelecem a justiça e tal. Então não dá para falar em política, porque não tem gente disputando poder, o poder está dado, né, o poder é de uma pessoa, a família real. É interessante essa imagem da ideia da corte, porque também no ambiente de corte você tem algo que a gente pode chamar de político, mas que também não é político no sentido de que são cidadãos discutindo a política. Ou então você pode pensar que a corte, que na verdade os cidadãos são só o rei e a corte. É um número reduzidíssimo de cidadãos fazendo, digamos assim, a política. E isso se estabelece ali no Rio de Janeiro, e essa imagem do JK tirando isso do Rio de Janeiro para o interior do país é interessante, mas, ao mesmo tempo, não é uma tentativa, e é isso eu acho interessante, porque as pessoas costumam
colocar o JK como um cara super importante, como uma figura meio endeusado, né? Mais aqui em Brasília, cara, tem JK por todo lado e tal, mas o que me incomoda é que, na verdade, o JK não fez nada a não ser o seguinte: ele vinha de Minas, percebe que é muito difícil romper, né, aquele grupo, penetrar aquela situação de corte que existe no Rio de Janeiro, e a proposta de deslocar isso, na verdade, é uma tentativa de criar uma nova corte, né? Não é uma tentativa de mudar o sistema, né? É simplesmente de falar, cara, eu quero o mesmo sistema, só que com outros atores mais próximos da minha. Como se assim, vamos criar uma corte de Minas, e talvez, mas como não teria força para conseguir criar uma corte exclusivamente mineira, eu tento atrair os outros caras da periferia, né? Que é o norte, o nordeste, o centro-oeste, essa coisa toda. Todos esses coronéis que estavam apartados daquela política do sudeste do Brasil, na verdade. Mas, enfim, é simplesmente uma tentativa de mudar essa corte, né? E, enfim, e aí eu acho que isso, você tem toda a razão quando você fala essa questão da consciência, e isso está em todas as esferas. De novo, o exemplo Marcelo Odebrecht, Aécio Neves é muito esclarecedor, porque um representa essa elite empresarial, né, que se constrói, e aí elite eu estou usando não no sentido que se usa normalmente pelo petismo, né, mas isso, é uma espécie de casta que tem desse capitalismo brasileiro, que é muito esquisito, em que é todo misturado, né, com a questão do Estado, versus esse outro grupo político que, na verdade, ele, de algum modo, ele é subserviente desses interesses, né? Porque, na verdade, esses políticos não são tão ricos assim, né? No máximo, eles são donos de terra. Acho que o poder deles talvez esteja no controle de meio de comunicação, alguma coisa assim, que, na verdade, foi algo que eles mesmos criaram para si, de repente, fazer frente a esse poder econômico tradicional aí, poder, vamos dizer assim, ganhar mais dinheiro com ele. Então, foi uma espécie de estratégia. Esses caras são, quase assim, os políticos são uma espécie de arrivistas nessa história, né? Você teria uma nobreza, digamos assim, formada por esse pessoal herdeiro, todos esses herdeiros aí que foram concentrando dinheiro, e você tem esses arrivistas que se formaram também, provavelmente, nessa população urbana do Rio de Janeiro, que vão formar essa corte de gente que influencia a nobreza ali, representada pelo rei. Então, eu acho que... E aí não tem consciência. Esse é o certo, isso é como se faz, né? E é curioso como é permeado, tipo assim, as pessoas falam assim, isso acontece com essas grandes empresas, mas, na verdade, cara, qualquer empresa, de qualquer tamanho, eu lembro disso, era muito comum nos anos 90, o pessoal falava... vendia nota fiscal, qualquer empresa de qualquer tamanho vende nota fiscal. Esse pessoal, antes desse esquema do PJ ficar mais bem estabelecido, o jeito que esse pessoal ganhava dinheiro para fugir de impostos de pessoa física era pedir uma nota para o amigo. Enfim, cara, é um negócio totalmente institucionalizado que as pessoas não percebem como errado. E não percebem por causa da complexidade desse sistema jurídico, que, na verdade, ele é feito, de algum modo, para que as pessoas consigam encontrar certas brechas. Vantagem. O Brasil, né, justamente num esquema meio desse de nobreza, de corte, é um lugar em que pessoas estão buscando privilégio. Você se sente melhor que os outros, quantidade de dinheiro que você tem, como de repente pode acontecer em outros países, mas pela quantidade de privilégios que você tem que o diferencia dos outros, né? Então, se você tem um sistema, e aí o sistema todo envolve você, sistema jurídico, político, econômico, envolve você encontrar brechas para ter os seus privilégios e manter esses privilégios, enfim. Então, é muito difícil, porque esses tais privilégios, essas diferenciações, elas estão desde os caras ricos, mas elas vão até pessoas bem menos ricas, vamos dizer assim, né, no funcionalismo público, em certas corporações, mesmo que não de funcionários públicos, por exemplo, questão desse pessoal da indústria automobilística, né, cara, é uma indústria totalmente atrasada, mas que tem privilégios imensos na legislação, porque os caras se organizam, né, então, assim, cara, é tudo muito difícil.
Sim, essas estruturas institucionais do Brasil, romper com elas é praticamente impossível, é muitíssimo complicado. Eu lembro até, a gente falou do Marcelo Odebrecht, quando logo depois que ele já começou a ser envolvido na Lava Jato, ele foi recebido no Congresso. Não sei se você lembra disso. Ele foi ouvido pelos parlamentares e era todo mundo, seu Marcelo, o senhor Odebrecht, só não mandavam excelentíssimo ali, porque, enfim, esse monopólio a justiça já tem, né? Agora, sim, político no Brasil, os benefícios que eventualmente eles trazem para a sociedade é marginal, porque ainda que eles estejam lá, eles estão atrás de ocupar os espaços de poder, e espaço de poder, eles são ocupados sempre, né? Não tem espaço de poder vago. Quem não ocupa um espaço de poder com algo melhor, deixa à disposição para que qualquer coisa ocupe esse espaço de poder, que geralmente é algo pior, né? Então, eles querem esse espaço de poder, eles querem o prestígio, né, que esses cargos dão. Então, se você pega esses caras andando, né, pelos corredores do parlamento, do Congresso, eles têm uma entourage atrás deles, né? Aquela cambada de puxa-saco, os seguranças, os motoristas, todo uma orquestração, né, para que eles se sintam melhor do que qualquer um, entendeu? Então, isso é um prejuízo para o país, não só financeiro, né, mas, assim, é muito difícil, eu acredito, alguém até, às vezes, bem intencionado, primeiro, né? Então, vamos lá. Para o cara ser eleito, ele tem que ter dinheiro. Se não ele próprio, como hoje parece que é o caso, né? Então, por exemplo, o Dória, se ele quisesse, nessa última eleição, ele podia gastar todo o dinheiro dele na eleição. Então, a verdade é que hoje os ricos, apesar da lei ter sido bem intencionada de tirar o financiamento privado, dá uma vantagem para quem tem dinheiro. Então, a gente tem aí o Maggi, o próprio irmão do Joesley, o Júnior, que eles chamam, já tentou o governo de Goiás, acabou não ganhando, provavelmente porque não é só dinheiro que faz alguém ganhar, né? Tem que ter outra coisa. Mas todo esse dinheiro que ia para a campanha é porque, enfim, só é eleito quem tem dinheiro. Então, vamos considerar que o cara, aí bem intencionado, né? Aí, beleza, ele, voltando um pouco, não tem dinheiro, é eleito por quê? Porque é conhecido. Então, você pega o Romário, o Tiririca, o pastor Marcos Feliciano, apesar que eu acho que ele também tem dinheiro, entre outros, né? São conhecidos. Então, a gente pega um congresso onde ou o cara só ou para ser ele tem que ter dinheiro, ou tem que ser conhecido. Aí vamos dizer que, porra, ali por acaso entrou alguém que quer fazer algo direito, entendeu? O que rola? Por mais que ele tente, primeiro, ele vai sofrer muita coação dos já esquematizados, entendeu? E isso é claro, não vão colocar o cara em nenhuma comissão, e blá, blá, blá. Aí, junto disso, é muito difícil qualquer pessoa, e eu tento me colocar, renunciar à quantidade de privilégio, entendeu? Tem que ser pessoas com uma ideologia, uma carcaça ideológica muito forte, entendeu? Para dizer, como, sei lá, o Mujica, no caso da Uruguai, chegar em Brasília e falar, eu só vou pegar ônibus, eu não quero mais motorista, cortar todos aqueles cargos comissionados, não andar com segurança e tal, entendeu? É muito difícil o cara que já vai ser prejudicado e coagido por causa do sistema ainda cortar todos os privilégios dele. Então ele vai ser visto ele pode até ser visto como um demagogo, entendeu? Ou vão conseguir colar essa etiqueta nele, né? No caso do Regufe lá, né, que foi colada essa etiqueta nele. Exatamente. Então, assim, é muito complicado e meio que trazendo à tona aqui para, acho que a gente encerrar o papo, eu queria só voltar assim, né? Primeiro, a desfaçatez e a teatralidade dos políticos de Brasília, que conseguem ir diante das câmeras e dizer uma coisa, porque, assim, rapidamente também, hoje,
a identificar uma mentira é muito fácil. Não, claro, ou de forma metodológica, né? Então, por exemplo, eu li um texto muito interessante que mostra como o Obama, ao assumir, financiou pesquisas para desenvolver métodos melhores de interrogação que não fossem por coação, por pressão, né? E aí, essas pesquisas descobriram algumas coisas bem interessantes. Claro que sempre cai, hoje em dia, em ciência de psicologia, né? Que, quando bem feita, sempre traz resultados bem interessantes. E aí, coisa simples, entendeu? Do tipo, alguém que está falando a verdade, se você pede para ela contar o que aconteceu de forma linear, ou seja, um evento depois do outro, se ela estiver falando a verdade, você fala para ela, então conta ao contrário o que aconteceu. Do final para o começo, entendeu? Se a pessoa está dizendo a verdade, ela vai ter bem pouca dificuldade de refazer esse caminho inverso, entendeu? Agora, se o cara está mentindo, e você tiver a oportunidade, que é o que a gente não tem com os nossos políticos, de falar, então conta ao contrário, pega do final e conta para o começo, entendeu? Nada vai se manter em pé, né? Porque, enfim, imagina, a versão das coisas muda do começo para o fim a cada instante. Imagina do fim para o começo, tipo, porra, em 2 segundos ia ver que o cara tá mentindo. Outro esquema que não está nessa pesquisa, mas que é bem fácil de você avaliar, se você tiver, claro, com aquelas máquinas, né, que fazem ressonância magnética no seu cérebro. Então, se você pega alguém e coloca dentro da máquina de ressonância magnética e exibe para essa pessoa algumas imagens, tipo números, letras, e entre esses números, por exemplo, está o número 2, certo? E você combina com essa pessoa de tipo, mente para mim, mente, sabe? Então, você não está analisando nem a face dela, você nem precisa estar olhando para a cara dela. E você faz uma pergunta para ela, você viu o número 2? Quando essa pessoa fala não, o cérebro dela diz sim, entendeu? Então, assim, estou dizendo, claro, isso em ambos os casos, dentro de condições controladas, né? No primeiro caso, agentes do FBI, especialmente treinados para essas técnicas, do outro, uma máquina de ressonância magnética. Então, é claro, é impossível a gente avaliar se os nossos políticos estão ou não falando mentiras, né? Mas não deixa de ser impressionante, né, a capacidade que eles têm de fazer algo, de dizer algo diante das câmeras e por trás. Eu sei que parece ingênuo a gente atestar isso, mas, enfim, não deixa de ser chocante, né, fazer outras coisas. Então, o que a gente tem das 2 últimas semanas, aparentemente? Um presidente combinando com o maior produtor de carne do mundo, que, se não pedindo dinheiro para manter o bom relacionamento dele com o Eduardo Cunha, incentivando ele a manter isso, viu? Porque isso seria... se é para manter, deve ter algum benefício, deve ser de alguma forma bom, né? Eu até vi essa semana, não sei se você viu, que prenderam metade da família do Beira-Mar, e o Beira-Mar está numa prisão de segurança máxima. Sim. E descobriram como ele, né, trocava recados para fora do presídio e dentro do presídio. Dentro do presídio, eles deram um jeito de passar uma cordinha transparente entre as portas de aço, né, das celas, e ele jogava, então, um papelzinho, isso foi visto pelas câmeras do corredor do presídio, e o outro puxava o papelzinho por debaixo da porta, ou seja, Orange is the New Black Brasil, né? E para fora, ele dava papel picado na marmita, né? Não sei como uma marmita sai do presídio, mas enfim, ou se entrava, né? Enfim, dentro de um presídio de segurança máximo, um cara condenado por narcotráfico. Quando o presidente diz para o Joesley que é ok ele manter um bom relacionamento com o Eduardo Cunha, é porque muito provavelmente o Eduardo Cunha mantém uma puta de uma influência lá de Curitiba, né? Porque lá em Curitiba ele está num presídio que não é nem de segurança máxima, entendeu? Então imagina a influência que o Eduardo Cunha ainda mantém. E entre outras coisas, ele ouve isso, ele ouve que o cara está comprando juízo, que parece que era uma bravata, mas na verdade eu acho que o Joesley tá com o cu na mão de abrir mais coisa que ele não precisa. Mas enfim, prenderam um procurador da República, né? E acho que as 3 coisas são essa: a questão do Eduardo Cunha,
de que ele te comprava pessoas com dinheiro, e o presidente ouviu, e até numa das respostas é ótimo, ótimo, muito bom, alguma coisa assim, e o acesso que ele pede para o Henrique Meirelles, né, para falar, pô, eu vou dizer que eu estou aqui porque em nome do senhor, ou você permitiu que eu tivesse aqui. Ah, e a quarta coisa é que, claro, o cara entrou, né, por meios escusos dentro do palácio do presidente, que é o palácio do vice-presidente, mas o presidente preferiu ficar lá, com o nome de Rodrigo, né, que é o nome do assessor do Temer, enfim, uma cagada total, o cara assumiu tudo. Eu até me lembrei, ouvindo um outro podcast que eu acho que eu compartilhei com você, o NBW, que eu nunca tinha ouvido, mas gostei do bate-papo também dos caras, que eles falam que quando o Temer teria sido grampeado pelo ex-ministro da Cultura, ele publicamente, né, e acho que passa um pouco pelo que eu estava falando, de vir a público dizer uma coisa e fazer outra, ele falou publicamente que ele estaria consultando a Secretaria de Segurança Institucional, lá de Gabinete de Segurança Institucional, para gravar todas as conversas com o presidente, para que justamente isso não viesse a acontecer. Aí passa 2, 3 meses, sei lá, 6 meses, tá lá o cara de novo sendo gravado, porque ele não fez algo que ele falou que ele ia fazer, que seria, enfim, receber as pessoas de forma oficial e gravar tudo, né? Claro que quem já era recebido por ele de forma escusa já devia ter pensado, porra, claro que isso não vai rolar, né? Enfim, já sabia que isso era uma mentira. E aí, curiosamente, né, eu acho que dá para afirmar de forma bastante convicção que a Dilma caiu por muito menos. A Dilma caiu por muito menos, entendeu? Conseguiram achar a brecha das questões das pedaladas, que por mais que fosse, ok, caiu por aquilo, porra, o Temer não pedalou de forma burocrática, mas, porra, o que ele fez, e acho que a OAB, né, já sabe disso, isso está bem claro, tá aí justamente por essas questões históricas que a gente conversou antes, né? O que mantém o Temer nas últimas 2 semanas é essa política de conchavo, principalmente o PSDB, porque o PSDB não quer cair junto, então ele tá por quê? Porque o Aécio já caiu, né? Então imagina, o Temer, até pouco antes de sair do governo Dilma, ele era presidente ainda do PMDB. E o Aécio ainda né, diz que foi afastado, mas ainda é presidente do PSDB. Então a gente está vendo aí um abraço dos afogados, né, procurando alguma boia aí para não cair junto, porque o PSDB sabe também, eu acredito, que se ele abandona o governo agora, ele pode cair logo ali na frente, entendeu? Então eles estão, na verdade, talvez na grande trama ali, né, para tentar, enfim, prolongar o máximo possível o pouco poder que eles têm. Qual é aí, então, a sua perspectiva aí dessa questão JBS e Temer sendo grampeado? Você sabe que outra coisa também bom, uma coisa que eles que tentaram colocar como evidente ali no começo, que era essa história do Temer dar a dica para o Joesley de quanto que ia aumentar quanto que ia cair a taxa de juros na reunião do Copom. Beleza, tem esse elemento aí, mas eu acho que, na verdade, esse aí é bem besta, porque provavelmente ele tinha acesso a isso de outras formas, não precisava nem ir lá conversar com o Temer, assim, acho que isso aí é uma bobagem. A outra coisa interessante é o que foi colocado a resposta que ele dá, né, depois, dizendo que achou que o Joesley ia lá conversar com ele sobre a Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca ainda não tinha sido deflagrada. E aí é curioso, porque também sobre como pegar o cara na mentira, você está diante de uma inconsistência que não tem saída. Ou ele está mentindo, ou ele está admitindo que ele já sabia da Operação Carne Fraca com antecedência e que o próprio Joesley também sabia. Enfim, então, de novo, nada salva, né? E outra coisa que está colocado ali pelo pessoal da OAB, que faz todo sentido, é que, cara, por mais que tem que manter isso, tá meio obscuro na gravação, cara, o resto todo da conversa é absolutamente comprometedor, o cara tinha que mandar prender o cara antes de sair da casa dele, né? Enfim, o que é totalmente bizarro, o encontro é totalmente às escuras, enfim, e de novo, como você disse, concordo, a Dilma caiu por muito menos,
pessoas têm dificuldade, se perguntar na rua aí, as pessoas não sabem explicar o que é a tal da pedalada fiscal, fora o fato de que provavelmente o próprio Temer fez algo parecido, então também é uma estupidez. Talvez a diferença é que a Dilma não caiu, na minha opinião, por revanchismo do PSDB, ela provavelmente caiu porque esses caras, porque ela não ia dar conta de salvar esses caras do esquema, ou por, não sei nem se por desinteresse, mas por inabilidade mesmo. Agora, agora o que disso, uma coisa também que me ocorreu no começo, logo que saiu o vídeo, assim, que eu achei é que o Temer fosse renunciar. Isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, essa coisa da disfarçatez, né? Porque eu achei que o Temer, do alto da pompa dele, fosse ser um desses caras que tinha para si, né, alguma impressão de alguma dignidade, né? E o que, na verdade, foi uma grande ingenuidade da minha parte, porque ele cair é quase como assumir, né, assumir publicamente que ele está mentindo. Então, cara, realmente isso não vai acontecer, ele vai ter que sair. Eu acho que, na verdade, ele vai sair no dia 6, o julgamento ali claramente é algo político. Se o Gilmar vai ter interesse em segurar ele, a coisa está ficando muito evidente que ele é ruim. Inclusive, todos esses atores que colocaram, né, que tinham interesse que ele entrasse no poder, seja pelos interesses econômicos, aí, aparentemente, que estão na superfície, né, seja por outros interesses, já também perceberam que o Temer não pode mais garantir aquilo que eles precisam. Agora, uma coisa que você mencionou sobre o problema do abraço dos afogados, aí, a relação do PSDB, é curioso que também eu vi essa semana algumas pessoas comentando, Mônica Bergamo, de que para setores do próprio PT não é interessante que o Temer caia. Porque o Temer, de alguma forma, quanto mais tempo ele fica no poder, mais ele reforça um discurso anti-Temer para um possível volta a Lula. Então assim, é curioso como, de certo modo, todas essas forças políticas majoritárias, elas não sabem se elas abandonam ou se elas abraçam o Temer. Porque é isso, né? Porque, voltando a uma coisa que a gente falou no começo, o PMDB sempre foi o fator, querendo ou não, de garantia de poder para o grupo que está no poder. Se o PMDB acabar, o que vai entrar no lugar? Né? O Kassab, quando fundou o PSD estava querendo ser uma espécie de alternativa ao PMDB nesse sentido. Mas, cara, eu acho que o que mais assusta as pessoas, de um modo geral, e o próprio, tanto o PT como o PSDB, é que eles não têm ideia do que acontece no instante em que o PMDB se inviabilizar enquanto essa força de governabilidade. O que vai tirar o resto, né? O que vai preencher esse espaço? Então, eles mesmos estão com medo, não no sentido de que vai ser uma coisa ruim para o país, não nesse sentido que as pessoas gritam por aí, vai entrar um fascismo, embora isso seja uma possibilidade, né? Entrar um salvador da pátria qualquer, mas no sentido de que eles não conseguem ver que eles vão ter acesso ao poder. Eu acho que esses partidos estão completamente perdidos. Então, o que eu acho, na verdade, nessa história, curiosamente, assim, que me colocou, que me chamou, que me interpelou, acho que de tudo que tem acontecido aí nessa situação da Lava Jato, nesses anos todos que a gente comentou aí, né, desde 2013, a minha atitude sempre foi muito pessimista, mas, curiosamente, a situação, a exposição da JBS, 1.900 políticos comprados, somas bilhões, né, de compra de votos e tal, de algum modo é algo que eu sempre fosse necessário de acontecer, e talvez precisa ser mais ainda, precisa ser maior do que isso, que é a implosão total do sistema para ver se renasce alguma coisa daí. Né? E aí algumas pessoas falam assim, mas fazer isso é muito perigoso, porque pode dar margem para entrar outras coisas. Sim, existe o risco de coisas ruins acontecerem, mas, ao mesmo tempo, tem um espaço de uma incerteza, né? uma abertura de possibilidades tão grande que, cara, é possível pensar em qualquer coisa a partir disso. Né? Claro, tem muitas... Então, assim, tem
de algum modo, despertou um certo otimismo, assim, de que, cara, dá para fazer alguma coisa. Agora, também, a dificuldade toda diante disso, né, de algo tão grande, é como que as pessoas podem se mobilizar para construir alguma coisa a partir dessa cinza toda que vai ser dessa demolição completa do sistema político. Então, mas eu acho que eu ainda estou no... Me despertou um otimismo que eu não tinha há muito tempo, nessa coisa assim, sem saber muito bem o que pensar para frente. Ao mesmo tempo, eu não tenho esperança nessa classe política, mas, cara, se a gente conseguir acabar com ela toda, né, do jeito que está vindo, de repente dá para surgir alguma coisa daí. Não sei. Eu concordo plenamente, e acho até que o próprio papel do Temer, ao assumir naquela situação de terra arrasada, ele falou, eu tenho pouco tempo, e o que eu posso fazer dentro das vaidades de um presidente para ser lembrado pela história, né? Então, o que ele fez? Colou no mercado, que, porra, é sempre o atalho mais rápido para melhorar índice de economia, né? Então, inflação, índice, não sei o que, aprovação, Standard & Poor's e não sei o que lá. Então, isso daí, se você colar no mercado, por isso que eu acho que ele meteu, claro, o Meirelles, o cara do Itaú e tal, porque, enfim, o mercado gosta de ouvir essas questões. O mercado é aquele curto prazo extremo, né? Ele é quase discretamente quântico, né? Para você ter aquela retomada que eles chamam. E, claro, vou comprar a briga para reformas impopulares, né? Que, historicamente, todo mundo sabe que são necessárias no Brasil, e, inclusive, a política, que, claro, é muito difícil eles próprios comprarem a própria reforma, né? Bom, diante disso, o Temer, querendo ou não, com esses critérios, até 3 semanas atrás, estava divulgando aí bons números, né? Claro que são todos números frágeis, mas que permitem leituras otimistas para a economia. Então, assim, esse lance o desemprego ter paralisado, pausado, alguma coisa assim, provavelmente tem a ver com outras coisas, como até a retomada do crescimento da China e tal, entre outros fatores aí, vários. O lance é que, de toda forma, ele melhorou, ou seja, se você tem 0 e passa a ter 1, é uma melhora de, 100%, entendeu? Agora, a gente não saiu do fundo do poço. E o que está se colocando é que, apesar de termos pego um presidente no flagra, é melhor continuar as reformas porque a economia está melhorando. O que, para mim, é uma sandice, entendeu? Tipo, para mim estando ainda no fundo do poço, concordo com você, vamos terminar de implodir essa porra, entendeu? Então, a gente não tem mais que aturar assim, político corrupto é difícil, porque, na verdade, o que a gente está querendo dizer a gente não tem mais que aturar político corrupto que a gente conseguiu flagrar como corrupto, né? Mas o ideal é que, seguindo a cadeia do dinheiro, né, ou esse House of Cards, né, o ideal seria que caísse tudo, entendeu? Eu concordo com você, porque realmente dá oportunidade e até voz a partidos, né? Por exemplo, eu vou citar aqui, porque ele é foda, eu vou citar, quem estiver ouvindo vai falar, não, eu até vou citar um, então, que quem estiver ouvindo vai falar, vai ver que eu não estou falando por mal. Então, assim, beleza. Você pode ter divergências ideológicas com o PSOL, por exemplo, ou com a rede, no caso, entendeu? Porém, eu não vou te dizer que são partidos íntegros, mas são íntegros, pelo menos em relação às suas ideologias, entendeu? Eles não se prostituem de forma barata. E vou citar, então, um novo, que é o partido, ideologicamente, né, eu vejo ali de centro-direita, pró-Estado mínimo, né, pró-liberalismo, entre outras coisas, que, de toda forma, eu vejo uma legitimidade muito grande no Novo, no sentido até agora, pelo menos. Que a galera é um partido realmente novo, né, temporalmente falando, mas os caras se organizaram em pouco tempo, conseguiram pôr um partido, já elegeram alguns representantes, entendeu? E dentro da ideologia deles, eles me parecem bastante coerentes, entendeu? Então, acho assim, se os majors, né, os partidos majoritários, então PT, PSDB, PMDB,
que é triste falar isso. Eu estava tendo um debate com os amigos meus e eles falaram, esse lance de que é tudo farinha do mesmo saco. Assim, eu acho que não é farinha do mesmo saco, mas o que eu estou falando em relação ao modus operandi ficou bastante homogêneo, né? Esses três partidos, principalmente PMDB, PT e PSDB, que são os majoritários, o modus operandi é o mesmo, entendeu? O Lula e o Aécio estão sendo acusados praticamente das mesmas questões ali, cada um conseguindo esconder mais ou menos esses puxadinhos retóricos de o sítio é de não sei quem, ou Aécio, eu fui pedir dinheiro para o Joesley como amigo, para coisas pessoais, entendeu? As desculpas até já são bastante homogêneas, né? Então, concordo com você, seria muito bom a gente, considerando que está no fundo do poço, falar, beleza, eu abro mão dessas reformas tocadas, sendo colocadas a toque de caixa, de forma completamente descriteriosa, né? Enfim, e, vamos mais a fundo nisso, entendeu? Tira esse cara daí. Eu acredito que eleições indiretas seria uma boa oportunidade. Por quê? Porque eu tenho medo de se meter eleições indiretas já, seja, claro, sem golpe, né, por emenda, respeitando a Constituição, a chance de voltar o Lula é grande, e eu acho isso péssimo, de todas as formas, entendeu? Eu gostaria que o Lula tivesse a hombridade, a honradez, a altivez de, independente dos problemas judiciais dele, ele se abstesse de ser presidente, porque eu acho que ele vai causar mais mal do que bem para o país. Eu acho que, na verdade, sobre eleições indiretas, eu nem me preocupo tanto. Eu acho assim, o motivo pelo qual o PT, né, e seus satélites estão batendo na tecla das eleições diretas é porque eles acreditam que o Lula possa ganhar. Sinceramente, eu acho que eu não tenho tanta certeza assim. Eu acho que o problema para mim das eleições diretas nesse momento é que atropela um debate importante, que é o debate da reforma política. Nem estou tão preocupado assim com o Lula. Se depois da reforma política, se o Lula conseguisse manter elegível, ele quisesse candidatar, beleza, velho, mas acho que a rejeição dele já está num nível muito grande. Ele é o líder das pesquisas, mas, cara, qualquer mané que vai para o segundo turno leva. Então, assim, qualquer mané que passa para o segundo turno. Eu concordo, e esse é o risco, no fundo. Não o Lula ganhar, é o Bolsonaro ganhar. Exatamente. É o que eu acho pior, né? Mas, enfim, é isso, né, cara? Eu acho que tem um monte de assunto aí, na verdade, dá para abrir vários desses assuntos aí para serem explorados, assim, né? Eu até queria já sugerir, da gente talvez já deixar marcado, se não acontecer nada de extraordinário, deixar marcado o tema da semana que vem para a reforma política. Eu acho que é boa ideia, vamos fazer isso. Queria a gente já retoma o texto que você escreveu, a discussão que a gente já teve e já põe um retrato aí do que a gente acha. Muito bom. Beleza? Obrigado aí, Gus. Tem que manter isso, viu? Obrigado você, obrigado aí quem for ouvir aí, né? E bora almoçar, né? Bora almoçar. Então valeu, Gus, um abração. Até semana que vem. Até semana que vem.